Aleluia! Se você está feliz, dê uma grande salva de palmas ao nosso Senhor. Bom dia a você que está em casa. Dê um bom dia para essa pessoa linda que está do seu lado. Eu creio que, como foi falado já, nós estamos iniciando o mês de agosto e Deus tem uma palavra poderosa para nós. Quem crê nisso pode dizer um amém? Nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 10. Se nós fôssemos dar um nome a essa mensagem, o nome seria Descubra-se. Você pode repetir comigo? Descubra-se. Gênesis 3, 8, 10 vai nos falar. Eles ouviram o passo do Senhor, Deus, que lhe passeava pelo jardim, a brisa do dia, e o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi seu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Até aqui. Então o nome da nossa mensagem é Descubra-se. E a gente vê no início da história da Bíblia, Adão e Eva ali, são arquétipos, eles nos representam. Eles tinham uma liberdade, eles tinham uma coragem, eles tinham uma autonomia, uma independência. E de repente, eles começaram a se esconder. E o que fez eles se esconderem? Se nós lermos a história, vai falar que aconteceu algo. Teve um erro, eles erraram uma mira, eles desobedeceram. A desobediência fez eles se esconderem. Então, isso nos traz uma analogia. Será que nós não estamos nos escondendo em algum momento? A palavra descobrir significa desvendar, achar, encontre, manifeste, mostre, apareça, identifique, descobrir, revelar, fazer, descoberta. Eu encontrei um significado chamado assim, guardar um grande segredo. Eu creio que essa manhã Deus vai desvendar um grande segredo dentro de nós. Alguém certa vez falou que os dias mais felizes da nossa vida é o dia em que nós nascemos e o dia que nós descobrimos o porquê nós nascemos. Quem olha para dentro, desperta. Quem olha para fora, sonha. Quem conhece as pessoas é inteligente. Quem descobriu a arte de conhecer a si próprio é sábio. Deus está nos chamando para um tempo de sabedoria. E a sabedoria não é só olhar para fora, mas também é se descobrir para dentro. Nós não vemos as coisas, muitas vezes, como elas são. Quem já ouviu essa frase? Nós vemos as coisas, muitas vezes, como nós somos. Então, pessoas desonestas, muitas vezes, acham que todo mundo é desonesto. Pessoas que traem, às vezes, acham que o outro sempre vai trair. Pessoas que têm uma índole, talvez não tão boa, elas têm dificuldade de confiar nas pessoas. Por quê? Porque nós tendenciamos a fazer um julgamento do mundo com aquilo que está dentro de nós. Quem está me entendendo pode dizer um amém? O bispo sempre fala que uma crítica, ela fala mais da pessoa que está criticando da pessoa que foi criticada. Como assim? Muitas vezes uma crítica é o ego falando, eu faço melhor. Muitas vezes uma crítica é um autoelogio. Então muitas vezes nós criticamos aquilo que nós mesmos precisamos mudar. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa e ela falando assim, eu não aguento aquele cara ali, o cara só quer chamar atenção, o cara só quer fazer política, ele é um tomador, ele quer agradar todo mundo, mas no final ele quer algo em troca, ele não tem limite, ele é expansivo, ele é isso, um cara falando para mim, reclamando de uma terceira pessoa. E eu fiquei ali só ouvindo, e aí uma hora eu cortei, eu falei, cara, se você tem um problema com aquela pessoa, fala lá diretamente com ela, vai ser melhor.
Mas eu saí daquela roda e depois eu fui para uma reunião, que era uma reunião já de liderança, onde ali era um contexto de feedbacks positivos e construtivos. E aí eu vi naquela reunião pessoas falando, aquele cara tem muito potencial. Falando da pessoa que estava conversando comigo. Quem está me entendendo aqui, eu estou confuso. Eu estava conversando com a pessoa que falou mal de uma terceira. E aí eu fui para uma reunião de liderança e nós estávamos falando dessa pessoa. Por quê? Porque ela é um potencial. O que é um potencial? É uma pedra bruta que pode virar um diamante. Então, se alguém chegar para você e falar, você é um potencial, pense bem se você vai agradecer ou não. E aí, aqueles líderes estavam falando, aquele cara é um potencial, mas ele é um pouco expansivo. Ele às vezes chama muito para ele. Ele não respeita isso. Ou seja, aquele rapaz estava criticando um que na verdade ele estava se autocriticando. Quem me entende pode dizer um amém. Então, muitas vezes nós não percebemos isso. E se nós vamos falar aqui do descobrir, eu queria trazer duas armadilhas que fazem as pessoas às vezes não se descobrir. A primeira armadilha, e tem alguém apontando para o esposo ali, ó, presta atenção aí. A primeira armadilha é a armadilha do personagem. Fala comigo, o personagem, para você lembrar. Isso é tão forte que se você fizer uma pesquisa rápida depois no Google, você vai enxergar isso. Pessoas que colocaram uma roupagem de um personagem. Se a gente pegar na Bíblia, a gente vê tantos homens e mulheres de Deus que eles tinham um desígnio, eles tinham um propósito, eles tinham um destino. Mas por algum motivo, eles não o viam assim. A gente vê Moisés falando, eu vou ser o líder, eu não sei falar muito bem. Eu não tenho essa habilidade. Mas Deus falou, é você. A gente vê Gideão falando, eu vou ser o líder, mas eu sou o menor. Eu sou da tribo mais pobre. Sou eu mesmo, Deus. A gente vê pessoas que não conseguiam se enxergar. Alguns atores hollywoodianos, entre outros, eles interpretam personagens. E muitos deles não conseguem sair do personagem. Se você olhar a história do Michael Douglas, que era aquele ator que fez o Instinto Selvagem com a Stone lá, como é que era o nome? Sharon Stone. É porque eu não era nascido nessa época, eu tive que pesquisar o filme. Ele fez um filme de tanta sensualidade, que depois daquilo ele começou a ter uma paranoia nessa área da sensualidade da vida dele. Coringa. O primeiro Coringa, né, que o nome dele é... Não vou nem tentar. O primeiro Coringa, ele mergulhou tanto no personagem, que acabou o filme, ele morreu, se eu não me engano, em 1 ano, de uma crise de depressão. Fala que teria levado à morte. O fato que o ator se trancou em seu apartamento por 1 mês inteiro e dormiu cerca de 2 horas apenas por noite, durante 1 semana de filmagem, porque não conseguia parar de pensar no personagem. Os membros do elenco chegaram a ficar preocupados, porque ele se recusava a falar, se não fosse como Coringa. Olha a coisa. Aí ele estava almoçando com os pais, ele fazia o Coringa. Ele estava comendo com os filhos, ele era o Coringa. Ou seja, o personagem entrou nele e não saiu. Ele passeava pelo set assustado, todo mundo lá para o final das gravações. Algumas pessoas disseram para ele que ele tinha ido longe demais. E às vezes, ele não via que ele tinha ido longo demais. Leonardo DiCaprio, durante o filme The Django, ele socou uma mesa com tanta força que ele quebrou um copo. E a mão dele estava sangrando. E ele continuou gravando, sem nem perceber que ele tinha machucado um corte muito profundo. E a equipe deixou acontecer, porque foi muito real a cena. Mas o que acontece? Ele vivenciou tanto aquilo que ele não sentiu a dor. Andy, que é uma outra personagem, 24 horas por dia, mesmo quando as câmeras já estavam desligadas, ela continuava no personagem. Jim Carrey,
ele viveu tanto o personagem também que ele saiu do filme e ele não sabia mais quem ele era. E tantos outros aqui, eu anotei tantos aqui, mas não vou perder mais tempo falando disso não. O ator se meteu tanto na pele do vocalista The Doors, no filme Hormônios de Oliver Stone, que precisou passar por várias sessões de terapia para conseguir se desprender do personagem. E tantos outros. Mas o que eu quero dizer? Pessoas que fazem filme e vivem um personagem por 1 ano, 6 meses, 2 anos, estão presos no personagem. Agora a pergunta é, será que nós não colocamos nenhum personagem na nossa vida? Será que meu filho tem 4 anos de idade, tem um de 1, de 4 e de 14. Ontem eu fui numa festa de criança com de 4 anos de idade. Aí você imagina, né? A minha esposa está fazendo... Ontem foi um dos dias mais desafiadores da minha vida, gente. Por quê? Minha esposa... E é o dia todo, aí eu fui levar os 3 filhos para a festa sem ela. Um de 1, um de 4 e a de 14. Aí não tão satisfeito, eu falei, vamos levar a vizinha aqui para poder brincar com eles. E era 1h20 até chegar na fazenda, estrada de chão. No meio do caminho eu já estava orando em línguas, pelo amor de Deus. Aí resumindo, chegou lá, eu não levei a toalha, eu não levei o calção de banho, faltou algumas coisinhas. E aí eu arrumei uma cueca emprestada lá para ele poder entrar na água. E aí eu falei, filho, você entra com short. Ele foi com short de futebol, aqueles conjuntinhos de futebol. Pode entrar com short. Ele, não, pai, 4 anos de idade. E se todo mundo ficar rindo de mim porque eu estou diferente? Ele, eu quero ir de cueca. Eu falei, é melhor de short, filho. Se fosse eu, short ou cueca, eu preferia o short de futebol. Mas a criança é tão ingênua que ela falou, e se rirem de mim? Eu falei, meu Deus, uma criança de 4 anos já está preocupada se vão rir dele ou não. E aí, as pessoas vão criando o quê? Personagens. Vão colocando capas. E de repente ela cresce. Se em um ano de filme, 6 meses de filme, pessoas ficam presas no personagem. Talvez tem pessoas presas em um personagem aqui há 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu creio que a palavra de hoje é, Deus quer te descobrir para esse mês de agosto, para você viver um sobrenatural na sua vida. Mas para isso, eu preciso fazer a autoanálise. Aonde o personagem entrou, se ele entrou? A palavra sofisticação, quem já ouviu? Parece legal, né? Eu vou sofisticar minha casa. Eu vou me sofisticar. Só que se você buscar a origem da palavra sofisticação, ela é a mesma origem da palavra sofisma. Dizer mentira. Muitas vezes sofisticação é eu mentir algo para parecer outra coisa. Uau! Tem muita gente se sofisticando, achando que está chique. E Deus está falando, você está perdendo o seu maior valor, que é a sua naturalidade, a sua essência. Deus está nos chamando para um tempo não de sofisticação, mas para um tempo de transparência, de verdade. Você está sincero? A palavra sincero, ela vem da palavra sincera. As máscaras, antigamente as pessoas usavam máscaras de cera. E aí perguntava se você está sem máscaras, você está sendo sincera, porque a máscara era de cera, então as pessoas falavam, você está sem máscaras? Você está sem cera? Você está sendo sincera? No mundo de tanto digital, de tantos likes, de tantas curtidas, pessoas originais estão escassas. E a nossa maior força é a originalidade. E tem muita gente confundindo ser famoso com ser importante. Nós fomos chamados para sermos importantes. Fala comigo, importantes. E tem gente que está confundindo ser importante com ser famoso. A fama passa, a importância fica, é sucessão, é legado. Quando você descobre isso, você se torna importante na vida das pessoas.
É tão bom quando você conhece uma pessoa de verdade. Uma pessoa que ela não precisa de personagem. Ela não precisa, eu sempre falo isso, mas me entendam. Deus é o dono do ouro e da prata, amém ou não amém, igreja? Então Ele quer o nosso melhor, Ele quer uma boa casa, um bom carro que é seguro, que nos dá conforto, que protege nossos filhos, que o banco esquenta nesse momento de frio. Deus quer isso para nós. Mas a gente não pode errar a motivação do coração. E nem a ordem. Dar a ordem porque a minha motivação foi corrompida e eu quero ser visto de uma forma que eu ainda não sou. Então a motivação tem que ser correta. O Will Smith falou, não entendo o ser humano. Ele compra as coisas com dinheiro que ele não tem, coisas que ele nem quer, e muitas vezes para agradar pessoas que nem gostam dele. Mas porque é a moda. Mas a moda de Deus é, seja original, que você vai ser invencível na terra. E por que você vai ser invencível sendo original? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, primeiro ponto que nós falamos aqui, primeira armadilha, personagem. Você não precisa de um personagem, você precisa descobrir quem você é. Segundo ponto aqui, segunda armadilha, o rótulo ou a estigma. Isso é tão comum hoje em dia. Deus dá nome, existe um poder no nome. Na Bíblia, Deus muda o nome de pessoas. Abraão para Abraão, Sara, Sará. Muda o nome. Simão / Jonas, tu serás Pedro. Porque o nome é poderoso. O mundo foi criado através do Bará. Provérbios 18, 21, pelo poder, o poder da vida e da morte está na língua. Palavras decretam futuros e destinos. Então existe um poder na palavra. As pessoas muitas vezes, elas acabam sendo, você não é o que você faz muitas vezes, mas você faz a partir de quem você é. Isso aqui é muito forte. Você não é o que você faz. Você faz a partir de quem você é. O que isso quer dizer? Se você não está tendo comportamentos muito bons, ou hábitos muito bons, você não é isso. Se você descobrir quem você é, você vai começar a gerar resultados de quem você é. Foi feito... os americanos são muito bons em pesquisas. Eles fizeram uma pesquisa assim, pegaram alguns militares problemáticos e levaram para um outro centro de QG e falaram assim, olha, nós estamos trazendo uma equipe aqui poderosa. Falaram para o líder, mas você não pode falar que você sabe que eles são os melhores. Trate eles normais. E o que aconteceu? Aqueles que eram os de difícil comportamento, aqueles que tinham dificuldade de ter performance, quando eles foram mudados de QG, onde o líder acreditava neles, no final da temporada, eles foram os melhores que se destacaram. Porque o olhar do líder mudou o comportamento do liderado. Uau! É muito profundo isso. Porque os seus filhos vão refletir o que você espera e cria expectativa e profetiza sobre a vida deles. Nós vamos gerar os resultados quando a gente entender quem é o nosso Pai e quais são as promessas sobre nós. Se nós estamos falando de rótulos e de estigmatização, tem muita gente que está vivendo o rótulo que colocaram sobre ele. E às vezes o rótulo foi colocado assim, você é louco. Você é igual ao seu pai, maluco. Tu não vai dar certo na vida. Ninguém vai te querer, tu vai morrer igual um maracujá, murcho. Uma vez eu atendendo uma mulher bonita, senhora com 50 e poucos anos, mas vida toda redonda. Entre aspas, profissionalmente bem resolvida, financeiramente bem resolvida, patrimônios e tal, família, mas ela vinha de um divórcio. E eu perguntei para ela, o que te impede de casar novamente? Falei, qual é a voz? Eu falei, fecha os olhos. Ela fechou. Eu falei, eu gosto desse negócio de fecha os olhos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que no mundo tem muitas vozes. E nenhuma delas é em vão. E quando às vezes a gente não fecha os olhos,
para a gente parar de enxergar o que é e enxergar o que Deus quer, a gente fica preso no momento. Eu falei para ela, fecha os seus olhos. Ela fechou. Eu falei, quando você pensa em casar novamente uma nova pessoa, o que vem na sua mente? Ela fala, Paulo, eu escuto uma vozinha falando assim, se tu separar de mim, mesmo eu sendo agressivo com você, você nunca vai ficar com ninguém, vai morrer como maracujá. Lembrei da história que eu falei do maracujá. E aquela pessoa estava preso no rótulo que foi dado e no estigma. Quem está me entendendo aqui pode dizer um amém. Tem pessoas presas em rótulos que foram colocados. Você já viu alguém falando assim? Eu sou gripado. Eu sou resfriado. Eu nunca vi. Mas quem já viu alguém falando assim? Eu sou depressivo. Eu sou ansioso. Eu sou bipolar. Eu sou borderline. Eu sou isso. Tem muitos especialistas estigmatizando pessoas. E eu creio que... Levante sua mão assim. Deus, hoje nós queremos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, quebrar todos os rótulos colocados sobre nós. Talvez especialistas que usaram da autoridade, da patente ali colocada sobre eles, mas muitas vezes, consciente ou inconscientemente, apontaram sobre nós uma patologia, uma doença, um rótulo, um estigma, e isso pode ter entrado na nossa mente consciente, inconsciente, e talvez nós estamos replicando aquela palavra. Mas hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós quebramos todos os rótulos, todas as palavras malditas, lançadas por pais, professores, antigos líderes, antigos mestres, irmãos mais velhos, tios, palavras que aprisionam. Hoje nós quebramos em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma grande salva de palmas ao nosso Senhor. Quantos de nós estamos presos em rótulos? Hoje é um dia de liberdade, porque a palavra fala, onde o Espírito de Deus está, tem liberdade. É muito bom você ser livre, porque quem não é livre, o que acontece? A pessoa vive competindo, e a comparação nos dá identidade. Quem compara, quem compete, deixa de viver quem ela é. Quem não se descobre, ela vai ficar competindo, comparando, buscando aceitação, afirmação, aprovação. É uma pessoa que ao tempo todo, ela está precisando ser vista, ser validada, ser reconhecida. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Uma pessoa que não descobriu a sua identidade, muitas vezes ela tem dificuldade de hierarquia. Por quê? Porque ela não sabe o poder da hierarquia. Muitas vezes a pessoa principal que sela a nossa identidade é o nosso pai, é a figura paterna. E como é comum, quando você atende alguém, você conversa com alguém, você vê que tem pessoas claramente que elas têm uma barreira contra qualquer figura de autoridade. E às vezes tem pessoas que têm isso e nem sabem, e nem conseguem criar essa conexão, que a hierarquia está se conectada com a sua primeira hierarquia. Quem foi sua primeira hierarquia? Pai e mãe. E se você não teve uma relação saudável com pai e mãe, talvez hoje na sua fase adulta você tenha dificuldade de entrar num discipulado, porque você vai ter alguém que vai te liderar. Só que para quem não entende isso, acha que vai mandar. Ela confunde hierarquia com mando. Tem gente que a gente fala, levanta a mão, vai dar para ouvir a vozinha, eu não vou levantar, não manda em mim. Me dá uma ira santa isso. Que a gente está aqui, fecha os olhos, fica a gente olhando assim, ó. Meu Deus do céu. Que Deus possa curar a hierarquia em você. Você que fica com o olhão, que não entra na frequência, que não se submete, porque quando eu estou aqui, eu não estou no meu nome, eu estou no nome do papai. E não é só eu, é o músico, é a pessoa que abriu, é quem fez a oferta, é quem fez o profético. Por isso que nós, como igreja, celebramos os nossos irmãos. Amém ou não amém, igreja? Então o culto das 8 é esse culto de liberdade. E aqui, isso já está acontecendo, tá? Nós já somos falados aí de um culto que recebe.
Nós já somos falados aí de um culto que a atmosfera, o povo grita, o povo pula, o povo mergulha, o povo entra na frequência. E você que está em casa também, a gente recebe tantos feedbacks, você não tem noção. Do povo que está em casa, assim, eu queria estar aí, mas eu moro em outra cidade, eu moro em outro país, e eu não entendo gente que está aqui pertinho e não vem. Mas deixa eu falar algo para vocês, eu estou tendo uma visão espiritual aqui. Está lotada essa igreja, não vai caber mais. E quem vai ajudar a encher? Fala assim, ó, eu. Não é possível, você precisa trazer alguém para receber o café da manhã celestial aqui. Então, segunda coisa que precisa ser quebrada, os rótulos, os estigmas. E talvez nós mudarmos as palavras. Tem gente que é o zombador. Eu conheço alguns amigos íntimos que só sabe dar apelido pejorativo. Ó o cabeçudo, ó o negativo, ó o desastre, ó o não sei o quê. Tipo assim, eu não entendo. Pessoas cristãs, evangélicas, que acreditam em Deus, que sabem o poder da palavra, para poder ficar apelidando o pessoal com coisa negativa. Quando o povo me chama de Paulinho, eu falo, Paulinho não, Paulo. Paulinho é quando eu era criança, eu cresci, estou maduro. Porque às vezes tem gente que é Paulinho. Aí ela vai lembrando da infância dela, daqui a pouco ela está jogando videogame. Esses dias eu sentado para lavar o carro, 4 marmanjos conversando. Ai, porque eu separei a casa da minha mãe, grisalho, voltei para casa da minha mãe, eu chego no trabalho 8 horas, eu começo a jogar videogame até umas 3 da manhã. Falei, pega a chupetinha. Homem Peter Pan. Mas às vezes, os nomes que estão sendo colocados, às vezes era o nome da infância. Deixa eu te falar, Deus tem um nome novo para você. Deus quer te batizar com um novo nome. Sabe, qual que é o novo jabutica na sua boca? Existe um poder. Então nós estamos sendo chamados. O profeta foi até Davi e ele falou assim: eu não olho o simplesmente, eu olho o coração. Deus não está procurando nomes patentes simplesmente. Deus está procurando um coração cheio do poder de Deus. E eu creio que esse é o momento que Deus está nos chamando para buscarmos gritos de guerra. Quem você é? Será que você conseguiria responder essa pergunta? Quem você é? Um dia desse eu encontrei uma amiga minha antiga, ela, não, tudo bem, estou namorando um médico. Oxi. Não falou nem o nome, falou o título. Falei, qual o nome dele? Não, é um médico, não, o nome. Ele tem Deus no coração dele? Porque para mim, mais vale um homem cheio de Deus no coração do que com o título do humano. Pode ser médico, mas um médico cheio de Deus, uau! Quem nós somos? A Bíblia fala que você é a imagem e a semelhança do Criador. Jesus falou, eu preciso ir, porque quando eu for, eu vou deixar dentro de você o outro. Quem? O Espírito Santo da verdade, o Paracleto, o conselheiro, o amigo fiel, aquele que vai estar contigo, o seu advogado. Você não está sozinho. Nós não fomos chamados para andar sozinho. Como que você começa a quebrar tudo isso? Uma das coisas muito fortes é relacionamento. Você precisa saber com quem você anda. Águia anda com águia. Você voa, você é águia. Já viu águia andar com pintinho? Já viu águia andar com galinha? Tem gente que fala assim, eu sou bom nisso, bom nisso, bom nisso, bom nisso. A pessoa fala que é bom em tantas coisas. Eu falo, mas você é excelente em quê? Às vezes o pato, ele não nada direito, ele não voa direito, ele não anda direito, ele faz um pouquinho de cada. E a águia não, ela voa alto, ela tem visão biônica, ela talvez ande em bandos menores, mas ela sabe que ela é.